Olá pessoal, mais um vídeo aí para ajudar nos exercícios da prova, né? Em relação ao material de derivadas, né? Aplicações da derivada, essa parte de otimização, problemas de otimização e integração. Isso aqui eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre derivação e aplicações da derivada, certo? Antes de passar para esses problemas de otimização, vamos voltar aqui um pouco nos conceitos e nos exemplos que tem a ver com aplicações da derivada, né? Na verdade, eu coloquei aqui problema de otimização, mas eu queria, na verdade, era mostrar, não era isso, era aplicações da derivada. Só um minuto, regra de derivação, as regras de derivação, regra da cadeia. Vamos aqui as propriedades, funções trigonométricas, funções hiperbólicas, já simplista. Eu queria essa parte de aplicações da derivada. Aqui, aplicações da derivada. O que é essencial aqui, né? É essencial você saber, primeiro, calcular os pontos de máximo e mínimo, utilizando o teste da derivada segunda, certo? Entender que quando você tem uma função f, certo? Dada uma função f aí, num domínio dos reais, o que você vai ter que fazer de estudo dessa função, né? Você quer estudar a função f. Então você vai ter que trabalhar primeiro, entender quem é o domínio da função, a imagem, certo? Aí assim, a princípio, for uma função que você não sabe quem é que faz como é que é o gráfico dela, porque no geral você vai precisar estudar o gráfico utilizando a derivada. Então o que você vai fazer com essa função? Você vai, através da derivada dela, da f', você descobrir informações a respeito da função f. Nós vimos que quando a derivada é positiva, implica que a f é crescente. Claro, isso daqui em um intervalo. Então, dá para você ter uma noção do gráfico dela no eixo, no plano cartesiano, e saber mais ou menos em quais intervalos ela cresce ou decresce, ou seja, se o gráfico é subindo, se o gráfico é descendo. Então, você precisa das informações de utilizar a derivada. Então, essa f' ser positiva ou f' ser negativa, então ela é decrescente. Então, isso aí já diz alguma coisa para a gente. Se você não sabe fazer o gráfico, você vai descobrir a partir de que momento esse gráfico vai descer ou ele vai subir. Só que isso ainda não é suficiente para você analisar bem o gráfico. Você precisa de mais informações. As próximas informações têm a ver justamente com as definições de máximo e mínimo local. Porque com os pontos de máximo e mínimo, você vai saber que a função cresce até certo ponto. Porque, ó, vou fazer aqui um desenho do lado. Se a função está crescendo aqui nesse intervalo, digamos que de menos a aqui a zero. Você sabe que o gráfico dela está crescendo aqui. Mas ela vai crescer até onde? Então, suponha que ela vem até aqui e faz uma curva assim e começa a descer. Então, nesse ponto aqui, você vai ter um máximo local. Então, você precisa identificar esse máximo local. É por isso que depois da derivada primeira, a gente precisou estudar a derivada segunda. Por quê? É com o sinal da derivada segunda que você descobre quem são os pontos de máximo ou mínimo, são os extremos relativos, né? Mas lembrando que, voltando à derivada primeira ainda, tem uma informação altamente importante, que é quando a derivada primeira anula, ou seja, dá zero, aí você vai ter uma equação que você vai resolver, e a quantidade de pontos que resolve essa equação a gente chama de pontos críticos. Então, quando você for usar a derivada segunda, essa f', você já não vai usar para todos os pontos do domínio. Você vai usar eles só para os críticos, porque eles são os candidatos a ser máximo e mínimo. Então, sempre que você vai procurando máximo e mínimo, você vai estar derivando a função igual a zero, acha as raízes e aplica o teste da derivada segunda na f', certo? Então, essa parte de aplicações, o intuito maior é isso, é você dar uma função f
e sair estudando quem são os pontos de máximo, mínimo, e com essas informações você descobrir como é que é o gráfico. Mas ainda existem coisas a descobrir ainda em relação a isso. Por exemplo, os pontos de inflexão. Você também tem que estudar o ponto de inflexão. Lembrando do ponto de inflexão, é o ponto onde a função muda de sinal. Ou seja, você vai estar de sinal da concavidade, né? Tipo, a concavidade dela está para cima, é positivo ou para baixo, e em algum momento ela muda essa concavidade. Aí a inflexão é essa mudança do gráfico da função. Então, descobrir os pontos de inflexão também é importante, porque com o ponto de inflexão, você descobre se a função cresceu e passou a descer. Aí o ponto de inflexão vai ajudar você também a construir o intervalo da função, onde você vai dizer onde ela cresce, onde ela decresce, onde ela tem máximo, onde ela tem mínimo, onde a concavidade muda de cima para baixo e assim sucessivamente. E ainda tem mais um elemento que você utiliza, que são as retas assíntotas. Você usa as retas assíntotas para descobrir se ela vai tocar em algum dos eixos, se ela toca no X, se ela toca no Y, se ela acompanha um eixo X, se ela acompanha um eixo Y, quem é essa reta assíntota que acompanha o gráfico. Então, essas informações aí todas você vai colher aqui com a parte de aplicações da derivada, certo? Então, vamos lá. Eu estou passando aqui as páginas rapidamente, apenas para relembrar uns exemplos que eu fiz na sala, certo? Então, ó, teste da derivada segunda é importante, então vocês têm que lembrar bem desse resultado, que é o teorema 5.6, derivada segunda positiva, então o ponto é de mínimo. Derivada segunda negativa, o ponto é de máximo, certo? Aí, nesses exercícios, no geral, vai ser bem direto. Você vai ter uma função, na maioria das vezes polinômios, né, como esse que eu fiz aqui, vai ter um polinômio, e esse polinômio ele quer saber o máximo dessas funções. Quando ele disser assim, calcula os pontos extremos, como esse exemplo, fica fácil. Você só precisa derivar, né, deriva a função, derivou, igualou a zero, então você encontra os pontos críticos. Ele faz aqui, ó, deriva, igual a zero, encontrou os pontos críticos. Aí, o que ele vai fazer com esses pontos críticos? Ele vai aplicar o teste da derivada segunda e saber se esses pontos críticos são de mínimo ou máximo. Certo? Então aí você já avançou para saber se essa função tem máximo ou mínimo local, né? A partir daí, você vai atrás de outros elementos para saber a respeito da concavidade dessa função. Que a concavidade, você também vai utilizar a derivada primeira. A derivada primeira, ela vai ser com concavidade para cima, que nem esse desenho aqui, quando a F' é crescente. Agora, só uma observação aqui. F' ser crescente, você descobre como? Utilizando a derivada segunda. Se a derivada segunda for positiva, cuidado para não confundir essa coisa aqui do sinal da derivada segunda. A derivada segunda F' de x ser positiva, significa que a F' é crescente. F' de x é crescente. Normalmente você faz isso em um intervalo. Cuidado para não confundir isso com a aplicação em um ponto. Supomos que você escolhe um valor A. Aí a derivada segunda nesse valor A é um valor específico. Ser positiva implica que A é ponto de mínimo. Certo? Então, cuidado para não confundir isso com isso. A derivada segunda ser positiva dentro de um intervalo, ou seja, para todo x em um certo intervalo, significa que a f', ou seja, a função anterior a ela, né, a f' é crescente. É o mesmo critério que você usa para o crescimento de f. Se f' é positivo em um intervalo, isso implica que f é crescente. Suponha que quisesse usar para a derivada segunda. Então, você derivaria a terceira, a f' ser positiva, implica que a f' é crescente. Então, o sinal da derivada, ele vai dizer se a função que originou ele, né, ela, vai ser crescente ou decrescente naquele intervalo. Agora, quando aplica num valor, aí você determina se esse ponto é máximo ou mínimo, certo?
procurar aqui algum dos exercícios que eu marquei para a gente comentar, certo? Acho que fica no final da sessão. Esses aqui, no caso, a grande maioria, que são os de aplicação, né? Alguns desses eu fiz na sala. A parte que utiliza a regra do L'Hopital, né? Que é outra coisa que a gente tem que falar. Então, assim, exercícios como esse, ó. Verifique as condições do teorema de Rolo e determine se x0 corresponde à conclusão do teorema. Esses aqui são mais teóricos, então é só olhar lá o que é que diz o teorema de Rolo, o teorema de valor médio, e você resolve. O exercício que eu marquei com esses aqui, ó. Calcula os pontos críticos se existem, né? Porque nem sempre precisa ter, né? Ó, vamos pegar vamos começar pelo mais fácil, o A. Tem aqui f de x igual a 3x mais 4. O que é um ponto crítico? Você deriva igual a zero. Então, a derivada dessa função é muito simples. F' de x dá 3. Aí como é que você vai igualar a zero? F' de x ela não anula, não é uma equação, não depende de x. Então, isso aqui é sempre diferente de zero. O que é que significa? Que não tem ponto crítico. Então, essa daqui não tem ponto crítico. Como é que você vê isso geometricamente? É só você olhar. O que é isso daí? Isso daí é o gráfico de uma função assim, ó. Ela passa aqui pelo 4 e aqui no menos 4 sobre 3. Ela é uma função crescente, né? Porque se você for olhar a derivada da função, para exemplificar isso que eu acabei de falar, ó, é 3, é positivo. E ela é para todo x real. Então não é nem só no intervalo, é para todo x real a derivada dela é positiva, significando que a f é crescente. Então você tem uma função crescente, certo? Então ela não pode ter ponto crítico. Os pontos críticos vão ser aqueles pontos onde a derivada dá zero, o que significa dizer que em algum momento o seu gráfico tem uma reta paralela ao eixo x. Então essa daqui não vai ter isso, porque ela é sempre crescente. Se ela é sempre crescente, então a derivada dela nunca vai dar zero. Ela tem sinal. Se é positivo, então é porque a função é crescente, e se for negativa, é quando a função é decrescente. Então é simples isso, né? Vamos ver esse outro exemplo aqui, o item B. O item B já é uma função quadrática, uma velha conhecida nossa, né? X ao quadrado menos 3x mais 8. O que é que você espera disso? Ah, a função parábola todo mundo já conhece. Que ela vai estar voltada para cima ou para baixo, dependendo do A. Ela pode cortar o eixo x ou não. Vamos descobrir algumas coisas aqui. Então, deriva. Então, 2x menos 3. Certo? Vamos igualar a zero. Isso implica que 2x menos 3 é zero. X igual a 3 sobre 2. Então, só temos um ponto crítico. Então, x igual a 3 sobre 2 é ponto crítico. Nesse exercício em específico, ele só está querendo isso. Ele só está querendo que você encontre os pontos críticos. Ele não está perguntando nada sobre o ponto crítico. Por exemplo, você poderia me perguntar, e esse ponto, professor, ele é de máximo ou de mínimo? Aí isso aí já é outro exercício, não está nessa questão. Mas suponha que você está curioso aí e queira saber se esse ponto é de máximo ou de mínimo. Você vai ter que calcular o teste da derivada segunda. Você vai ter que derivar f duas linhas. E nesse caso aqui vai dar uma constante, vai dar 2. Porque a derivada de 2x é 2. E 2 é positivo. Então não importa, qualquer ponto que você colocar aqui, se você colocar o f duas linhas no 3 meios, ele vai dar 2, que é positivo. Então, usando o teste da derivada segunda, esse ponto vai ser de mínimo. Ou seja, essa parábola aí, a gente já sabe que a derivada segunda, no caso aqui, deu 2, é positivo, o a é positivo, ela vai ter com cavidade para cima, certo? Então, é uma outra informação. Vamos pegar uns exemplos um pouco menos óbvios. Pega esse daqui, o k elevado a x menos 1. Aliás, menos x. A derivada de x é o elevado a x menos 1. Como é que a gente acha os pontos críticos? Igual isso a zero. Então, elevado a x menos 1 igual a zero, certo? Você faz f' de x igual a zero. Então, elevado a x menos 1 igual a zero implica
aqui elevado a x igual a 1. Qual é o único número que pode igualar esse 1 aqui? Aqui é 1 exponencial. Elevado a x está dando igual a 1. Então, a única solução é x ser igual a 0. Certo? Pronto, x ser igual a 0, então você tem um ponto crítico aí. O ponto crítico dessa função é 0. Aí existem vários, né? Então, como aqui é um exercício para vocês, vocês podem fazer o ponto crítico do seno. F de x igual ao seno do x. Então, você deriva, então dá o cosseno de x. Igual o cosseno de x igual a 0. Ora, então é você procurar por todos os pontos onde o cosseno dá 0. Você sabe que o cosseno de 0, aliás, de x, o cosseno ele zera no π sobre 2. Então, qualquer volta que você der, 2k vezes π, aliás, ele não é só nesse, né? Se você somar apenas π, né? Se você for no 3π sobre 2, ele já dá 0, né? Então, se você somar, se você der uma volta aqui, π, k vezes π, k vezes π, então você já vai ter sempre nesses pontos aí, o cosseno vai zerar. Você tem muitos pontos críticos, certo? Todos os pontos do cosseno zero. Aqui, ó, determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função. Então, esse exercício aqui é para usar a derivada primeira. Vamos olhar aqui, ó, f de x, f' de x vai ser quem? Aqui vai dar 3 vezes 4, 12x ao quadrado, menos 3. Então, ele quer saber onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Vamos colocar aqui do lado. Onde ela é crescente, você tem que fazer f' de x positivo. Significa dizer que você vai ter que estudar essa equação. 12x ao quadrado menos 3 maior do que zero. Aí aqui envolve um problema lá de inequação. Você vai ter que descobrir como é que estuda o sinal disso. Você vai ter que saber para quais valores de x isso é verdade. Certo? Meu conselho, se você não souber disso, olhe para essa equação como se fosse uma equação. 12x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, 12x ao quadrado igual a 3. X é igual a 3 sobre 12. X ao quadrado é 1 quarto. X é mais ou menos 1 meio. Aí você faz um traço, coloca aqui o menos 1 meio e aqui 1 meio. O A é positivo, né? Que é uma função quadrática. Então, voltada para cima. Aqui é positivo e aqui é negativo. Pronto. Então, significa o seguinte, que se x for maior que 1 meio, certo? Então a f' é positivo. F' de x é positivo. Do mesmo jeito, se o x for menor que menos 1 meio, então f' de x é positivo. Então ela é crescente para todo x maior que 1 meio e entre menos 1 meio, menor que menos 1 meio, certo? Aliás, desculpa, o sinal é positivo, né? Porque ser crescente ou decrescente não é a f'. A f' ser positiva, ela diz que a f é que é crescente, certo? Então, essa f aqui é que é crescente, para os valores de x maior que 1 meio e menor que menos 1 meio. E onde é que ela é decrescente? Ela é decrescente aqui, onde o sinal está negativo. Porque essa derivada, 12x ao quadrado menos 3, vai ser negativo, certo? Se você tiver nesses pontos, entre menos 1 meio e 1 meio. Então, você determina onde ela cresce e onde ela decresce. Então, cada exercício desse, ele está colocando uma coisa diferente, né? Ele está colocando aí, primeiro, para você calcular o ponto crítico. No segundo, estudar onde ele é positivo, onde é negativo. Então, ele está colocando exercício gradativamente. Você vai testando cada uma das coisas que você aprendeu sobre a aplicação da derivada. Ó, nesse próximo aqui, ele já quer os pontos de máximo e de mínimo, caso existam. Então, o que você tem que fazer? Exemplo, nessa daqui você tem que calcular a derivada segunda. Então, a primeira derivada dá 14x menos 6. Segunda derivada dá 14, certo? Bem,
Quando você zera esse aqui, o f' de x igual a zero, você acha os pontos críticos. 14x menos 6 igual a zero. X é 6 sobre 14. Dividido por 2, isso dá 3 sobre 7. Esse ponto aqui é um ponto crítico. Ele é de máximo ou de mínimo? Aí você usa a derivada segunda. Ó. A derivada segunda deu positiva. Então, se você fizer o f duas linhas de 3 sobre 7, não importa, vai dar sempre 14. É positivo. Então, o 3 sobre 7 é ponto de mínimo. Então, acaba virando um exercício disso, de calcular a derivada primeira, calcular a derivada segunda e aplicar para determinar se esses pontos são de máximo ou são de mínimo. Né? Então, veja que tem muitos exemplos que é polinômio e tudo. Então, isso é um bom exercício para você treinar a derivação. Perceba que os exercícios você está aplicando, você deriva uma vez, deriva a segunda vez, aí vai estudar se é positivo, se é negativo, olhar tudo isso. E assim vai, ó. O próximo exercício ele quer já o quê? A concavidade e os pontos de inflexão, né? Ele quer que você estude o ponto de inflexão. Ponto de inflexão, então você precisa estudar a concavidade. Então você vai ter que olhar o sinal da derivada lá e ver se a concavidade é para é positiva, se é negativa, se ela é para cima, se ela é para baixo, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aí no próximo vídeo eu continuo e falo um pouco mais dessa parte final de inflexão, concavidade e as retas assíntotas e a construção do gráfico. Depois eu faço mais o outro que é sobre integração. E a gente discute um pouco na aula como esclarecer um pouco mais essas dúvidas que ainda ficam em algum exercício específico desse. Tá certo? Pois é isso, eu vou encerrar e até o próximo vídeo.